Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico, produzido no TEDS, Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Renato Evandro, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Também médico e advogado, especialista em Direito Médico. No episódio de hoje, vamos abordar um tema absolutamente central para a medicina, o sigilo médico. Lembrando que desde o famoso juramento de Hipócrates, registrado por volta do século V a.C., já consta no texto, aspas, aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Portanto, mais do que uma obrigação legal, histórica, o sigilo é uma exigência ética que protege a confiança entre médico e paciente e a própria dignidade da pessoa atendida. Mas vamos refletir, qual a importância do sigilo médico? De início, uma reflexão de ordem filosófica. A relação médico-paciente ela se fundamenta em um verdadeiro pacto, denominado pacto de confiança entre médico e assistido. É este pacto que permite ao paciente revelar seus mais íntimos padecimentos ao profissional de medicina, seja de natureza física, psíquica ou social. De fato, rotineiramente, as pessoas procuram seus médicos e narram fatos pessoais, às vezes desconhecidos para os familiares e amigos próximos. Naturalmente, isto ocorre, no mais das vezes, pela confiança depositada no profissional e esperança de recuperação da saúde. Justamente sob essa confiança, esta fidúcia, esta garantia de confidencialidade, o paciente, o assistido, ele pode expor suas angústias sem repercussões indevidas. Se esse pacto de confiança se rompesse, muitos hesitariam em procurar auxílio médico ou mascarariam sintomas, o que certamente prejudicaria o diagnóstico, o tratamento e o próprio cuidado. Sob o prisma do biodireito, além do fundamento ético, o direito médico ele também alicerça esse sigilo no ordenamento jurídico brasileiro. Dialoga, por exemplo, com o direito à intimidade e à vida privada, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, bem como com normas criminais relacionadas à confidencialidade, a exemplo do artigo 154 do Código Penal, que tipifica o crime de violação do segredo profissional. Outra norma de destaque é o Código de Processo Penal. Nele está descrito no artigo 207. São proibidos de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigados pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. E, igualmente relevante, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018, conhecida como LGPD. Dessa forma, como observamos, a confiança na clássica relação médico-paciente é protegida por três grandes pilares: a ética profissional, a legislação brasileira, incluindo a Constituição Federal, e as normas do Conselho Federal de Medicina. Bom, vejamos então com mais detalhes como esse dever é disciplinado no âmbito da ética médica. O Código de Ética Médica e os dispositivos sobre sigilo. O Código atual, vigente desde abril de 2019, ele dedica um capítulo específico ao tema, o capítulo 9 do Código de Ética Médica, que é o sigilo profissional. Vamos percorrer brevemente os artigos que compõem este capítulo e comentar alguns pontos de atenção. De início, convém lembrar que o capítulo 1 do Código de Ética Médica, que aborda os princípios fundamentais que orientam a ética médica, já estabelece no seu inciso 11. O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Esse princípio já sinaliza que o sigilo não é absoluto em todos os casos, há exceções, como veremos a seguir. Conforme mencionamos, o sigilo profissional compõe um capítulo inteiro do Código de Ética Médica. Está disciplinado do artigo 73 ao artigo 79 do Código. Então vamos tecer alguns breves comentários. O artigo 73 ele diz que é vedado ao médico revelar fato de que tem conhecimento, em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. No parágrafo 1 desse artigo,
ele menciona que permanece essa proibição mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Quando de seu depoimento como testemunha, também permanece. Ou ainda na investigação de suspeita de crime. O médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o seu paciente a processo penal. Observe que nos termos do artigo 73 do Código, a regra geral é a guarda do sigilo. No entanto, subsistem 3 hipóteses permissivas de quebra do sigilo. Primeiro, o dever legal, ou seja, o que a legislação determina, exemplo, a notificação compulsória de certa doença, a comunicação de violência contra crianças, mulheres e idosos. Então, são situações em que a legislação determina que o médico deverá, sim, fornecer aquela informação, sem benefício maior da sociedade. Outra hipótese de exceção é o consentimento escrito do paciente. O paciente autoriza expressamente, por escrito, a divulgação daquelas informações, lembrando que ele, o assistido, o paciente, é o legítimo proprietário de todas as informações que o médico recebe. E terceiro, o Código menciona o motivo justo, que exige uma ponderação ético-profissional para avaliar se aquela confidencialidade pode ceder diante de um valor maior. Um risco iminente à vida do terceiro, por exemplo, o interesse público, são situações em que poderia justificar, sim, essa quebra do sigilo profissional. O parágrafo único desse artigo ele vai reforçar a rigidez da vedação, porque várias situações que são listadas, como nós acabamos de mencionar, permanece essa obrigação do sigilo ao profissional. Como exemplo, citamos o falecimento, a situação de testemunha. Então são questões que envolvem, portanto, a manutenção deste sigilo. No artigo 74 do Código é mencionado que é vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Esse artigo ele reconhece que, em relação a menores de 18 anos, há equilíbrio a buscar. Se o menor tem discernimento, o sigilo pode ser mantido até mesmo em relação aos pais ou responsáveis, exceto nos casos em que esse sigilo prejudique a saúde ou a integridade do próprio paciente. No caso concreto, portanto, o médico ele precisa avaliar com cautela, considerando o melhor interesse da criança e do adolescente. Artigo 75. É vedado fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meio de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Esta disposição do artigo reforça que, mesmo em contextos educacionais ou de divulgação científica, não basta a mera autorização genérica. O médico deve evitar tornar o paciente identificável. Ele deve proteger a identidade, evitar a exposição de rostos, nomes, imagens de registros que permitam, portanto, reconhecer aquela pessoa. No artigo 76 é mencionado que é vedado revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores. Portanto, na situação do trabalho em particular, muitas vezes o médico de trabalho também traz informações de natureza personalista, portanto, deverá guardar o sigilo, salvo as situações que poderá pôr em risco, naturalmente, a própria saúde do empregado ou da comunidade do entorno daquela pessoa. O artigo 77 do Código menciona a situação da declaração de óbito, e aí faz referência às seguradoras em particular. Todas as informações que o médico deverá dispor, ele deverá conter no próprio documento da declaração de óbito, ou seja, qualquer outra exceção a isso também poderá acontecer se houver um expresso consentimento do representante legal daquele indivíduo que já faleceu. Portanto, não se dá informações adicionais além que já foram colocadas na própria declaração de óbito. O artigo 78 faz menção do médico como papel de professor, como docente, e servir também para auxiliares, portanto as pessoas que trabalham, que auxiliam o trabalho do médico, então os alunos que acompanham o médico, eles também devem ser orientados a respeitar o sigilo e zelar sempre aquelas informações que eles têm acesso porque trabalham junto com o médico, ou que são alunos do médico. O artigo 79, por fim, ele menciona que é vedado guardar o sigilo na cobrança de honorários por meio de judicial ou extrajudicial. Portanto, o médico deverá guardar esse sigilo, portanto, mesmo em relação às questões que envolvem essa cobrança de honorários. As informações, portanto, deverão ser exatamente aquelas necessárias para permitir a justa remuneração do médico. É importante se lembrar que existem artigos correlatos no próprio Código de Ética Médica ligados ao tema do sigilo.
Lembrar que existem situações que tangenciam esse tema, como por exemplo as normas de divulgação, publicidade, o prontuário dos pacientes, a guarda de registro, né? Dentre outros que vão tratar em capítulos específicos, como por exemplo o capítulo de documentos médicos. Outra questão importante, complementando o próprio Código de Ética, são as resoluções do Conselho Federal de Medicina que irão, de forma subsidiária, de forma regulamentar, de forma complementar, irão orientar o capítulo inicial do Código de Ética e, naturalmente, irão também se aplicar aos seus 27 Conselhos Nacionais de Medicina, que também publicam normas próprias. Vamos citar aqui como exemplo a resolução CFM 1605 do ano 2000. Esta é uma resolução diretamente relacionada ao sigilo e ao prontuário médico. Na emenda da resolução, ou seja, na sua síntese, já orienta que o médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário, o ficha de atendimento médico. Outra resolução, a 1821 de 2007, é voltada ao uso de prontuário eletrônico e digitalização. Esse tema do prontuário eletrônico também merece um cuidado especial. Essa resolução vai disciplinar as normas técnicas para sistemas informatizados de registro médico, inclusive autorizando a eliminação de documentos em papel e transmissão de dados identificados em saúde, mas sempre preservando a confidencialidade e o sigilo. A norma também reconhece que o prontuário, ainda que digital, ele permanece sob proteção ética e legal, e que os dados pertencem ao paciente, podendo ser divulgados apenas com autorização dele, por dever legal, justa causa ou para o seu responsável legal. Outra resolução de interesse, para dar exemplo, resolução CFM 2437 de 2025. Nesta resolução, ela vai impactar o sigilo envolvendo pessoas que convivem com o vírus HIV e situação de AIDS. Nesta resolução, destacamos que é vedada a divulgação de informações sobre a condição de saúde de pessoas que vivem com HIV e AIDS, ainda que por imposição administrativa, salvo nas hipóteses legais, especialmente quando a omissão possa acarretar prejuízos diretos à continuidade do tratamento, garantida a internação ou a própria cobertura assistencial daquela pessoa. Bom, temos também interações entre o dever do sigilo e o sistema jurídico. Até aqui nós percorremos o arcabouço ético normativo. Agora é essencial refletir também sobre como o médico deve ou poderá quebrar o sigilo em fase de determinações judiciais ou administrativas, por exemplo. Bom, o ponto inicial é destacar que o sigilo, como vimos no próprio Código de Ética, ele não é absoluto, mas é a regra. Uma massa costuma dizer, o sigilo é regra e a quebra é exceção. Em termos éticos jurídicos, cabe ao profissional justificar e registrar documentalmente cada solução de exceção, caso a caso, ou seja, quando for necessário, portanto, quebrar o sigilo profissional. Em regra, a situação de gravidade, emergenciais ou que envolvam um risco real a terceiros seriam justificativas aceitáveis. Outro ponto, ordem judicial ou solicitação do CRM. Em muitos casos de conflito, por exemplo, em processo judicial ou processo ético profissional, no CRM, é necessária a apresentação de prontuário, de documentos médicos, de dados médicos. Então, o médico, na situação quando ele for solicitado, ou por via judicial, ou pelo próprio CRM, ele deverá fornecer os documentos que foram solicitados. Outras circunstâncias, casos sensíveis, situações como crimes, confidências graves, risco a terceiros. Imaginemos que um paciente, por exemplo, confesse ao médico a intenção de cometer um ato violento ou de já ter cometido um crime. Qual deverá ser a postura do médico? Poderemos pensar, por exemplo, se houver risco concreto a um terceiro, haverá um motivo justo. O próprio Código de Ética Médica menciona essa exceção, para notificar uma autoridade, por exemplo, prevenir um homicídio ou uma violência iminente. Se for uma confissão retroativa, sem risco atual, o médico pode assumir, conforme o artigo 73, na investigação e suspeita de crime, o médico está impedido de revelar esse segredo, que expõe o paciente a processo penal, ou seja, o Código impõe forte barreira para a exposição penal do paciente, como regra geral, em que pede exceções envolvendo situação de vulnerabilidade, por exemplo, como a situação de crianças, adolescentes, doentes mentais, idosos, violência contra a mulher, etc. Outro ponto, o atestado diagnóstico e o nulo da CID. O que pode constar? Na prática cotidiana, muitos médicos são solicitados a incluir o nulo da CID ou diagnóstico por extenso em atestados que vão ser utilizados junto às empresas, a empregadores, a convênios ou repartições públicas. Legalmente e eticamente, a regra é que o médico não deve revelar diagnóstico ou nulo da CID sem autorização expressa do paciente, ou seja,
por escrito. O paciente tem que autorizar por escrito que ele vai colocar aquela informação. Essa exigência da CID por parte de empregadores é frequentemente considerada invasiva e contraria ao sigilo médico. Outra questão: perícias médicas e inspeção de prontuários. Em perícias, como por exemplo natureza trabalhista, previdenciária, civil, discute se existe sigilo absoluto ao ato pericial. Alguns entendem que a perícia médica já pressupõe algum grau de exposição das informações médicas. Por dever legal, portanto, o perito verifica quais dados são relevantes para o objeto da perícia, afastando as informações indevidas nos seus laudos e pareceres. Outro tema relacionado ao sigilo pós-morte e familiares. O artigo 73 do Código de Ética Médica afirma que a obrigação de sigilo permanece mesmo após o óbito do paciente. Isso significa que o médico não pode, de forma imediata, revelar fatos médicos ao espólio, ao herdeiro, sem que haja autorização ou uma previsão legal, salvo exceções. Essa regra reforça que o sigilo pertence ao paciente e não falha com sua morte. No entanto, em circunstâncias específicas, vamos imaginar quando o patrimônio, o seguro, a responsabilidade jurídica do falecido depende de informação médica, pode ter havido autorização expressa do decújo do falecido ou determinação judicial para o acesso, parcial, limitado, ao escopo necessário. Importante: em casos omissos, não previstos, portanto, o médico pode e deve consultar o Conselho Regional de Medicina Estadual para sua orientação, ou, se for em Brasília, do Distrito Federal. Existem alguns desafios também importantes envolvendo as questões do sigilo profissional. Vamos citar como, por exemplo, a tecnologia, o prontuário eletrônico e os vazamentos. Prontuários eletrônicos integrados, aplicativos, telemedicina, armazenamento em nuvem e compartilhamento de bases de dados, também há risco acrescido de vazamento ou de acessos indevidos. O profissional deve garantir segurança, criptografia, acesso restrito, exige auditoria. Leis como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também incidem sobre dados de saúde, com frequência. Outro tópico: solicitações institucionais ou administrativas. Planos de saúde, auditorias e exigências de glosa solicitam laudos, relatórios e dados clínicos. O médico deve resistir a pedidos imoderados e lembrar seu dever de sigilo. O CFM já emitiu nota cobrando operadores por solicitações indevidas. 3. Internações involuntárias e urgência psiquiátrica. Em cenário de urgência ou sofrimento psíquico, pode surgir conflito entre dever de confidencialidade e necessidade de proteção. Autolesão, risco de suicídio, risco a terceiros. Nesses casos, a avaliação é conforme o caso concreto, com possibilidade sim de revelação de informações e internação involuntária. Uma questão importante: eu sempre oriento a visitar com frequência os sites do CFM e dos CRMs, onde o médico atua, para sempre se atualizar sobre essas questões que envolvem não só o sigilo, como outros tantos temas da ética e do direito médico. Bom, por fim, o sigilo não é uma questão abstrata ou burocrática. Ele está no cerne da dignidade humana, da confiança e da ética em medicina. Quando um médico guarda o segredo, ele protege não apenas dados, mas a vulnerabilidade do outro, a sua história, a sua autoestima e a sua segurança. Entretanto, o sigilo não é um absolutismo cego. O médico ético sabe que em alguma circunstância, por dever legal, por justificativa ética, pode haver necessidade de divulgação. Essas decisões exigem prudência, fundamentação e, quando necessário, consulta a instâncias institucionais, como o próprio CRM. Que este episódio, então, eu espero, possa inspirar médicos e também pacientes, gestores e a sociedade a valorizar e insistir no respeito ao sigilo, reconhecendo que muitas vezes vidas dependem justamente dessa proteção confidencial. De fato, o sigilo médico é mais do que um dever, ele é um pilar de respeito à autonomia, à privacidade e à dignidade humana. Cada médico e médica, ao manter esse compromisso, sabe que está protegendo não apenas o dado, mas a confiança de um ser humano vulnerável. E que a paciente, então, possa ter a segurança que sua história, sua intimidade e a sua dor devem ser protegidas sempre, invariavelmente. Bom, assim chegamos ao final deste episódio do nosso podcast. Espero que as informações tenham sido úteis para você entender a importância deste basilar da ética médica, que é o sigilo profissional. Muito obrigado por nos acompanhar neste episódio. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento aos próximos episódios.
Esse podcast é produzido no Estúdio Núcleo de Tecnologia, Educação à Distância e Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, em Fortaleza. Na técnica de edição de áudio, Caio Silva. Na direção da Rádio TED, o professor doutor Luiz Roberto de Oliveira. E na locução desse que vos fala, professor Renato Evandro. Até mais, até no abraço.